E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos discutir sobre modificações nas partições do sistema Android, um assunto bem interessante, assunto aí que gera diversas dúvidas, vejo o pessoal comentando sobre como montar as partições do sistema, como leitura escrita, montar como RW e assuntos derivados. Para começarmos, vamos falar sobre armazenamento. O armazenamento de um dispositivo Android é dividido em diversas partes, é dividido em diversas partições. A parte do armazenamento do dispositivo é reservado para o sistema operacional. O sistema Android ele possui alguns arquivos, algumas coisas que são necessárias para o dispositivo poder funcionar. O Android tem interface que o usuário consegue utilizar e tal. Então, existe parte do armazenamento reservado para o sistema operacional. E também tem a outra parte que são a partição, né, dos arquivos do usuário, aquela parte que o usuário pode utilizar, aquela parte do armazenamento que o usuário pode baixar aplicativos, pode tirar fotos, salvar as músicas, vídeos que o usuário utiliza padrãozinho. Então, por exemplo, se você compra um celular com 128 GB de armazenamento, não são 128 GB que você pode utilizar da maneira que você quiser. Não, são 128 GB de armazenamento total. Parte desses 128 GB é reservado para o sistema operacional. O sistema operacional ele ocupa um certo espaço e são os arquivos necessários para você conseguir utilizar o seu aparelho. E o resto é o armazenamento que o usuário pode utilizar. Então, dependendo, você compra um celular de 128 GB, você consegue só utilizar, sei lá, 100 GB ou então 110 GB, tudo depende de quanto que a fabricante reservou para o sistema operacional. Aqui seria uma maneira simplificada de comentar sobre a divisão do armazenamento, sobre as partições que estão presentes no armazenamento de um aparelho, mas o sistema Android ele é dividido em diversas partições. Você tem cada partição que é responsável por alguma coisa no sistema. Você tem a partição do sistema mesmo, que é a partição System, que contém a infraestrutura necessária para o sistema poder funcionar. Você tem a partição Vendor, essa partição contém arquivos necessários para partes do hardware do dispositivo poder funcionar corretamente, e mais diversas outras partições, cada partição com a sua responsabilidade no sistema operacional. Apesar do Android, na sua configuração padrão, vir certinho, preparado pelo seu fabricante e pronto para uso, alguns usuários, pessoal mais avançado, que curte mexer com partes do sistema e derivados, esse pessoal aí depois acaba desbloqueando o bootloader, acaba fazendo root para fazer alguma operação ou outra mais avançada no dispositivo. Nos dias de hoje, customizar o software com root é relativamente fácil. Existem diversos aplicativos root, aplicativos avançados que permitem fazer operações diversas. Também tem os famosos módulos que estendem as funções do nosso dispositivo e derivados. Mas beleza, pega. E o que isso daqui tem a ver com fazer modificações nas partições do sistema? Então, dependendo da alteração que o usuário com root quer fazer, é uma alteração muito específica. Uma alteração que, sei lá, quer alterar um arquivo de configuração do sistema, quer alterar alguma propriedade presente em algum arquivo do sistema, ou então é alguma alteração diversa muito específica. Se o usuário que quer fazer essa modificação sabe onde o arquivo fica e quer fazer aquilo, quer alterar um arquivo, deletar um arquivo ou adicionar um novo arquivo, alguma coisa do tipo, o usuário que tem root, ele pode simplesmente utilizar um explorador de arquivos que suporta root e montar a partição do sistema, a partição que ele quer fazer as alterações, montar essa partição como leitura escrita e fazer as edições necessárias nas partições do sistema padrãozinho. E foi assim por muito tempo, até chegarmos no Android 10. O Android 10 trouxe um novo recurso, chamado de partições dinâmicas, e dispositivos lançados com o Android 10 ou mais recente trazem partições dinâmicas. Para resumir em poucas palavras, partições dinâmicas é uma partição grandona, essa partição grandona é chamada de super, e dentro dessa partição grandona podem ser colocadas diversas outras partições, como a partição do sistema, a partição vendor e diversas outras partições do sistema. Essa nova implementação é interessante, traz maior flexibilidade para o fabricante nessa parte de atualizações, porque dá para redimensionar as partições que estão dentro dessa partição grandona, assim dá para redimensionar de acordo com a necessidade, flexibiliza essa parte de atualizações OTA e derivados. Só que junto com essa alteração,
também aconteceram outras alterações para reduzir o tamanho das partições, para conseguir ter um aproveitamento melhor de espaço. E essa alteração fez com que as partições dentro dessa partição grandona, dentro da partição super, elas fiquem apenas leitura. E você não consegue montar essas partições mais como leitura e escrita, mesmo se você tiver root. Por padrão, não dá. Além disso, nessa época, a maioria dos dispositivos Android saíram de fábrica com partição de sistema em ext4, um sistema de arquivos muito utilizado no Linux, se duvidar é o mais utilizado, só que existiram esforços para um novo sistema de arquivos, um novo sistema de arquivos bem promissor, que é o EROFS, ou Enhanced Read Only File System, ou Sistema de Arquivos Apenas Leitura Melhorado, alguma coisa assim. E esse sistema de arquivos é relativamente vantajoso para o Android, porque ele consegue gerar imagens, ele consegue gerar partições mais leves do que ext4. Isso daí traz diversas vantagens. Traz vantagem de tipo, o tamanho do arquivo é menor, então é menos arquivos para o usuário baixar quando for fazer uma atualização. Por ser um arquivo menor, é uma atualização que pode ser aplicada mais rápido, ela vai ser instalada, atualizada mais rápido no dispositivo, e também, por ocupar menos espaço, é menos espaço que a fabricante pode reservar para o sistema e mais espaço que ela pode deixar liberado para o usuário final. A única peculiaridade do EROFS é que ele é, por natureza, um sistema de arquivos apenas leitura. No próprio nome do sistema de arquivos, os caras colocaram ERO Enhanced Read Only. Read Only é apenas leitura, então é um sistema de arquivos apenas leitura por natureza. E se a gente não conseguia já fazer modificações, montar as partições do sistema como leitura e escrita com ext4 por conta desse novo empacotamento que chegou nas partições dinâmicas, imagine um sistema de arquivos que é feito apenas leitura, é pensado para ser apenas leitura. E nos dias de hoje é um mix. Se você compra um dispositivo Android moderno, mais recente, ele vai vir com as partições do sistema ou ext4 ou EROFS. E se você compra um dispositivo moderno aí, lançado com Android 10 ou mais recente, ele possui esse recurso de partições dinâmicas. Agora, se as partições dentro da partição super são EROFS ou ext4, depende do dispositivo. Apesar de, por padrão, em dispositivos lançados com Android 10 ou mais recente, não ser possível modificar diretamente partição do sistema, não ser possível montar as partições do sistema com permissões de escrita, montar como leitura escrita, montar RW, como o pessoal fala, existem maneiras de contornar esse problema. A maneira que eu acho mais interessante é com módulos, tanto módulos do Magis quanto do Kernel Su. Módulos você consegue substituir, você consegue criar um módulo que substitui arquivos do sistema, arquivos de partições do sistema, e o módulo ele vai conseguir aplicar essas alterações sem modificar as partições do sistema diretamente. O Magisk consegue fazer isso montando os arquivos dos módulos em cima dos arquivos presentes nas partições do sistema na inicialização. Assim, quando algum aplicativo, o Android, alguma coisa quiser acessar aquele arquivo, ele vai acessar o arquivo do Magisk, em vez de acessar o arquivo que está presente nas partições do dispositivo. Já o Kernel Su utiliza uma tecnologia bem interessante, que é o OverlayFS. Basicamente, quando você instala um módulo do Kernel Su, o Kernel Su ele cria um arquivo dentro do armazenamento do aparelho, e esse arquivo é um sistema de arquivos. Basicamente isso. Aí quando você liga o celular com o módulo aplicado e tal, o Kernel Su ele vai pegar esse sistema de arquivos e vai montar por cima das partições do sistema. Então, quando ele faz isso, se algum aplicativo, algum Android, alguma coisa quiser acessar aquele arquivo, o arquivo que vai ser acessado vai ser o arquivo que está presente no OverlayFS, que é esse arquivo que está sobrepondo os arquivos das partições originais do aparelho. Ou seja, se você quer fazer alterações nas partições do sistema, uma das opções mais interessantes é criando um módulo. Você cria um módulo, esse módulo ele vai fazer a alteração que você precisa, cria o módulo da maneira que você quer fazer essa alteração, empacota esse módulo, instala o módulo aí no Kernel Su, no Magisk, dependendo da solução de root que você utiliza, e instala, rende seu celular e torce para funcionar. Só que tem um problema. Mesmo sendo relativamente simples fazer um módulo,
é algo que requer um certo conhecimento, é algo que tem que dar uma pesquisada, tem que entender como funciona, tem que entender sobre, então tem meio que uma certa curva de aprendizagem. Eu acho que vale a pena, principalmente o pessoal que faz bastante alterações, facilita bastante saber criar módulos. Apesar de eu recomendar a criação de módulos, existem outras maneiras de fazer alterações no sistema de arquivos apenas leitura. Eu tinha comentado do kernel Sul anteriormente. O kernel Sul utiliza o overlay FS para montar os arquivos dos módulos em cima da partição das partições do sistema, mas nada impede o usuário de configurar o overlay FS e utilizar ele diretamente. Assim, o usuário poderia utilizar o overlay FS para fazer as operações que ele quiser, não só módulos, igual o kernel Sul faz. E existem alguns módulos que já vêm preparados e prontos para uso do overlay FS. Eu acho que o mais popular é aquele Magic Overlay FS, alguma coisa assim. Para usuários do Magisk, o overlay FS deve funcionar relativamente bem, mas para usuários do kernel Sul e outras soluções de root que também utilizam o overlay FS, tem que ver, dependendo da configuração que você utiliza do overlay FS, ela pode conflitar com o overlay FS do kernel Sul, dos módulos. Então, dependendo, né, do overlay FS que você utiliza, você tem que fazer algumas configurações adicionais para poder utilizar o overlay FS do kernel Sul e o overlay FS de uma implementação externa. E sendo sincero, na maior parte dos casos, ambas soluções elas vão servir, elas vão conseguir fazer o que o usuário quer, por mais que a alteração não esteja sendo feita diretamente na partição do sistema. Só que se você quer alterar diretamente a partição do sistema mesmo assim, ainda existem algumas opções, por mais que, dependendo do que o usuário quer fazer, não seja a opção mais interessante. Uma opção é utilizar uma custom ROM. Algumas custom ROMs, não todas, elas são geradas de uma maneira que, mesmo com partições dinâmicas, é permitida a montagem do sistema de arquivos como leitura escrita. Mais uma vez, algumas ROMs permitem isso, outras podem não permitir, depende da ROM que você utiliza, mas ver alguma custom ROM, depende se você instala uma custom ROM e a custom que você utiliza pode permitir a montagem do sistema de arquivos das partições do sistema como leitura escrita só utilizando root. E por fim, se você realmente quer fazer alterações diretamente nas partições do sistema e você não consegue, o seu dispositivo ele não monta as partições do sistema como leitura escrita, porque é um dispositivo com partição dinâmica, um dispositivo recente e tal. Nesses casos, você vai ter que ou reestruturar o sistema de arquivos, reestruturar para adicionar novamente essa capacidade de conseguir montar ele como leitura escrita, ou você vai ter que recriar o sistema de arquivos, recriar de uma maneira onde seja permitido leitura escrita. E depois que você faz isso, você pega essa nova partição, essa nova imagem contendo a partição do sistema que você quer fazer as operações e flecha ela novamente no aparelho. E, né, como você vai flechar outro sistema de arquivos, um sistema de arquivos que é capaz de suportar o processo de leitura escrita, aí sim você iria conseguir montar a partição desejada como leitura escrita. Agora, como faz isso? Depende. A opção que eu acho mais interessante é pegar as partições do seu dispositivo, passar elas para um computador e, a partir do computador, analisar as partições, ver o sistema de arquivos. Se for um sistema de arquivos ext4, depende só uma reestruturação no sistema de arquivos, deve fazer com que seja permitido montar o sistema de arquivos como leitura e escrita. Agora, se for EuroFS, eu acho que vai ter que criar um novo sistema de arquivos, no caso, criar um novo sistema de arquivos ext4 e passar os arquivos do sistema de arquivos EuroFS para esse novo ext4. E aí você vai ter um novo sistema de arquivos, ou reestruturado ou recriado. E aí pegar esse sistema de arquivos, flechar no dispositivo. Não é só flechar, dependendo do aparelho, como você fez alterações nas partições do sistema, dependendo, pode ser necessário flechar o arquivo VBMeta, o arquivo para desligar a verificação de boot, porque foram feitas alterações nas partições e o boot verificado pode impedir a inicialização, então teria que desligar a verificação de boot dependendo do aparelho, e fazer isso, dependendo do dispositivo, pode ser necessário uma formatação, um reset.
e tem que ver se dá certo. Depois teria que fazer root e testar se é possível mesmo montar a partição como leitura escrita. Nesse vídeo aqui eu só comentei esse processo por cima. Depois no futuro a gente pode trazer um vídeo no canal comentando sobre como faz isso. Se você acha que um vídeo desse seria interessante, coloca nos comentários. E pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Sendo sincero, nos dias de hoje eu não vejo muitas vantagens em montar as partições do sistema como leitura e escrita. Não vejo vantagem porque você consegue obter o mesmo resultado utilizando módulos e é uma maneira mais eficiente. Os módulos também são reversíveis. Quando você não quer mais aquela alteração, você vai lá e desliga o módulo, instala o módulo. Eu acho muito mais eficiente. E dependendo do aparelho, vai ser um trampo, vai ter um certo trabalho para conseguir montar as partições realmente com permissões, né, de leitura e escrita. E eu vejo o pessoal tentando montar o sistema de arquivos das partições do sistema aí como leitura e escrita. Os motivos que o pessoal faz isso também não vejo muito sentido. Eu vejo o pessoal tentando montar o sistema de arquivos como leitura e escrita, né, das partições do sistema para deletar aplicativos do sistema, para remover aplicativo do sistema, sendo que remover aplicativo do sistema vai ter o mesmo efeito de você ter desinstalado os aplicativos do sistema pelo ADB ou utilizando como outra ferramenta. Também vejo o pessoal utilizando para alterar propriedades do build.prop, sendo que você pode fazer isso facilmente com módulos. Então, não vejo muitas vantagens, para ser bem sincero. E é isso, coloquem nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Também coloquem as suas opiniões sobre esse assunto. Vocês já montaram as partições do sistema como leitura e escrita? Quais alterações que você queria fazer para ter montado as partições do sistema como RW? E você curte esse negócio aí de partições apenas leitura? Deixe seu feedback, vai ser um assunto bem interessante. Fiquem ligados para comentar, deixem o like e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos manual de Android, então se inscreve para não perder. E é isso, bye bye.